Olá! Hoje eu vim contar uma história que muitas pessoas me perguntam e eu acho mesmo que é uma história interessante de compartilhar porque ela é diferente da maioria das pessoas que eu conheço dentro desse mundo vegetariano, né? Então a história é sobre por que me tornei vegetariana. Então aconteceram alguns fatos bastante impactantes na minha vida para que eu tomasse essa decisão. E na verdade, para mim não é uma tomada de decisão. Eu não vejo que eu tivesse outra escolha que não fosse fazer isso, né? Deixar de consumir carne. Bom, quando eu era adolescente, eu perdi uma pessoa muito significativa para mim, que é a minha avó materna, e eu estava presente no óbito dela, né? Ela estava ligada por um tubo de oxigênio e quando foram passar ela para a ambulância, a gente perdeu ela. E só que naquela época eu ainda não pensava, ninguém falava sobre vegetarianismo, né? E com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a falar nesse tema, mas eu sou gaúcha, né? E tudo aqui é comemorado com um churrasco. Então, não é uma coisa que passa pela cabeça de uma pessoa que está acostumado com esse tipo de alimentação que a gente tem aqui no sul do país. Bom, anos depois eu saí da casa da minha mãe e aí eu tive que aprender a cozinhar e cozinhar carne, né? Só que não era nada agradável para mim cozinhar carne cheia de sangue, né? Era repugnante cozinhar carne cheia de sangue. E aí, nessa ocasião que eu saí da casa da minha mãe, eu adotei uma cadelinha, uma dálmata Shanty Baby. E eu nunca tinha cuidado de um animal antes. E eu achava que estava tudo certo, porque eu levei ali na agropecuária, me disseram para dar o vermífugo e depois dar mais uma dose dali a 3 meses. E eu estava cuidando o tempo direitinho. Só que eu não sabia que podia dar antes, que essa raça era um pouco mais sensível e tal. Então eu tava aguardando o prazo certinho. E aí um dia eu tava fazendo estrogonofe e a Shanty Baby já ficava na rua porque ela já era maiorzinha. Eu dei os restos da carne que eu tava limpando pra Shanty pela janela. Bom, o que aconteceu? A Shanty teve um ataque de vermes e ela não só colocou os vermes nas fezes, como também ela vomitou vermes. E eu fiquei desesperada, porque eu já amava aquele animal e, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Daí eu levei na agro de novo, tudo, daí a gente deu remedinho, ela ficou bem, graças a Deus. Só que o cheiro onde ela vomitou, ele ficou impregnado por uma semana no piso. A gente passou de tudo, a gente passou criolina, Alvex, qualquer coisa que diziam pra gente fazer, a gente fazia. E nada adiantou. Tá. E aí eu tinha comido aquela comida e quando eu fui comer de novo aquela comida, sabe aquele erro no cérebro que dá assim de tu sentir o gosto do cheiro? Foi mais ou menos isso que me aconteceu, assim. E daí eu comecei a moderar a carne, né? Já não conseguia, assim,
logo de início já não conseguia mais comer carne de gado, então se fazia um churrasco, eu comia frango, coraçãozinho de galinha. E aí, quando tinha, depois do churrasco, geralmente, se sobra churrasco, a gente faz carreteiro. Então, quando tinha carreteiro, eu comia só o arroz. E depois disso, eu já não conseguia mais cozinhar a carne. Outra questão para mim que foi bem fundamental é que eu fui convidada para participar de uma religião, não é bem uma religião, uma filosofia oriental, onde um dos critérios para participar é que não se coma carne. E aí eu vi que tinha muitas opções de comida sem ser carne, né? Eles são vegetarianos. E quando se perguntava para eles assim, tá, mas por que não comer carne? A resposta era simples assim, porque é o certo. Algum tempo depois, aconteceu de eu presenciar mais uma vez uma pessoa instantes antes da sua morte. E era uma pessoa que eu amava. E foi muito difícil de lidar, porque eu vi o sofrimento dessa pessoa morrendo sem ar. A pessoa tinha asma e fechou os brônquios e não conseguiu mais respirar e foi socorrida, mas não adiantou, assim. E foi muito difícil para mim superar essa perda. E nessa época eu já não comia mais galinha, porco, mas eu comia muito ainda peixe. E era uma das comidas que a gente mais gostava de comer junto. E aí, quando eu vi essa pessoa falecer, eu vi o quanto a morte por sufocamento é dolorida. Porque a gente não vê o sofrimento do peixe, né? Mas eles sofrem sim. Então eu resolvi parar de comer assim. Eu não digo que eu resolvi, sabe? Eu me senti forçada mesmo a parar, porque é uma violência tão absurda que não faz sentido pra mim. Sempre que uma pessoa se torna vegetariana, ela já começa a pensar no veganismo. Talvez um dia eu me torne vegana, não é o meu projeto no momento, né? Eu faço reposição de B12 e isso é muito importante. Quando eu me tornei vegetariana, eu não tive mais gastrite. Era uma doença que eu tinha muitas vezes. E eu descobri que eu tenho uma certa intolerância ao leite. Quando eu tirei esses alimentos da minha vida, eu percebi que cada vez que eu tomava leite, consumia leite ou derivados, de alguma forma eu tinha dor de barriga. E então, eu nunca fiz o exame para saber exatamente se tenho ou não a intolerância à lactose, mas chegou a um ponto de que mesmo os alimentos que eram sem lactose, eles me faziam mal, então talvez eu tenha alergia à proteína do leite. Mas, fazendo uma anamnese, eu percebi que esse problema ele não é de hoje. Eu notei que, por exemplo, quando eu ia num rodízio de pizza, que aqui a gente comemora bastante aniversário indo em rodízio de pizza, eu passava mal, já na pizzaria, assim, me dava dor de barriga. Eu achava que eu passava mal porque eu tinha comido demais, né? Só que nenhuma das outras pessoas passava mal como eu passava. A gente tira alguns alimentos da nossa alimentação, qualquer coisa que a gente coloca para dentro gera um impacto maior, sabe? Então dá para perceber melhor essas questões assim.
E eu vou deixar algumas dicas de filmes para quem se interessa pelo tema assistir. Tem muito material, tá? E quando a gente assiste, quando a gente vê como funciona a indústria, a gente fica boquiaberto, assim. São humanos que estão gerando essa demanda para gerar todo esse sofrimento, né, para os animais. E eu sou muito da questão da energia, tudo é energia. Então imagina que qualidade de energia que a gente consome quando está consumindo produtos de origem animais ou mesmo os animais, né? Eu me sinto bem, assim, eu me sinto super bem, eu não tenho mal-estares por não consumir carne. A única questão mesmo que tem que regular é a B12, que é fundamental para qualquer ser humano. A B12 ela dá depressão, ela pode causar doenças inimagináveis, até vou deixar um filme sobre a B12 aqui também. É só pesquisando sobre isso, né, só entendendo como que funcionam as coisas, que a gente vai ter uma consciência sobre o que é melhor para nós e o que é melhor para o nosso mundo, né, no geral. É uma opção individual, né? Eu não forço ninguém a ser vegetariano. O meu namorado, ele não é, né? Quando a gente sai, ele come carne, né? Eu não tenho problema com isso, mas na minha casa não entra, assim. Entra eventualmente, por exemplo, se alguém vem almoçar aqui em casa e quer trazer algo pronto, aí tudo bem, sabe? Mas dentro da minha casa, assim, para eu preparar, não entra carne, porque eu me permito, né, não passar por essa situação que é tão incômoda para mim, né? Quando eu vou num churrasco, assim, eu procuro não ficar perto, assim, né, da churrasqueira ou de onde está sendo feito o preparo da carne, assim, porque é bastante incômodo para mim, né? Porque eu não vejo ali um alimento, eu vejo um animal que sofreu, né? Dá para viver tranquilamente sendo vegetariana ou vegana. Eu sou vegetariana há 6 anos e o que eu posso afirmar é que existe sim um ganho em qualidade de vida, qualidade de consciência, né, e qualidade espiritual também. Pensem melhor, assim, nos seus amiguinhos da natureza, né? Quando a gente é criança, todos os animaizinhos são nossos amiguinhos e depois que a gente cresce, a gente esquece, parece, que eles são nossos amiguinhos, né? Mesmo tendo consciência de onde vem a nossa alimentação e de todo o sofrimento que ela provoca para os animais, nós esquecemos que eles são nossos amiguinhos. Então é isso, deixo o meu namastê e agradeço a sua visualização. Olá! Eu sou a filósofa Débora Perrone e vim apresentar o meu trabalho como terapeuta online. Tenho desenvolvido trabalhos terapêuticos desde 2010 com meus alunos, também em consultas particulares e há 1 ano no grupo de amparo mútuo Mulheres Alfa. Tenho tido resultados muito positivos, ajudando mulheres a crescerem integralmente em termos pessoais, profissionais e espirituais. Acompanhar esse progresso é a minha realização de vida. Se você se sente perdida, se está sendo difícil lidar com os sintomas do seu despertar espiritual, se você tem dificuldades em tirar projetos do papel,
Se você se sente oprimida com o distanciamento social, eu posso te ajudar. Essas e muitas outras questões podem ser resolvidas com a terapia. Estamos passando por um momento ímpar e você não precisa suportar tudo sozinha. Me chama no WhatsApp. Para contribuir com o planeta nesse momento, criei um grupo de meditações guiadas diárias online. O link para o grupo vai estar na descrição do vídeo. Vem meditar conosco. A filosofia se faz no dia a dia.